Bendito seja sempre o nome do Senhor. Não somos dignos, mas a sua graça nos basta. Ó Deus Todo-Poderoso, grande e maravilhoso Deus, estamos aqui hoje reunidos, clamando por tua misericórdia, Senhor, e pedindo que ilumine nossos corações e mentes, de forma que nós possamos entrar nesse subterrâneo que existe sobre nós, ou seja, como dito no devocional, se fôssemos uma ilha no meio do oceano, não saberíamos se não seríamos o cume de uma montanha. Então, tudo aquilo que existe abaixo de nós e que desconhecemos, nós precisamos conhecer. E para que conheçamos, nós precisamos ter luz, para que nós possamos ver, enxergar bem mais adiante daquilo que está aparente, ou seja, daquele cume que aparenta ser apenas uma ilha. Veja, tudo isso é importante para que nós nos conheçamos, para que nós saibamos o tamanho do que nós representamos neste mundo. Tendo uma noção básica da nossa insignificância, nós podemos vir a ter uma noção do que é Deus. Deu errado, né? O que é aquele ser infinito que vemos e que não sabemos nem mesmo o que é infinitude. Nós imaginamos que Deus seja tudo menos aquilo que ele efetivamente é. Ou seja, nós pensamos que ele pode ser um velho de barbas brancas, algo parecido, e no fim das contas nós percebemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo é Deus. O Verbo, a palavra, aquilo que cria, faça-se a luz, e ela se fez luz, porque foi emitida a ordem. Isso é uma ordem de comando. Faça-se, crie-se, viva, exista, ressuscite, levanta e anda. Quer dizer, tudo são ordens de comando. E nós não temos a mínima noção do que isso seja, porque nós olhamos tudo pela nossa insignificância, ou seja, por tudo aquilo que nós nem sabemos, nem mesmo o que somos ou o que quer que representamos. E nós precisamos dessa luz para que nós possamos ver um pouco mais adiante, um pouco acima das canelas dos nossos pais, para que nós possamos ver o mundo um pouco mais de cima, ou como disse, se enxergo mais longe é porque me apoio em ombros de gigantes, ou seja, precisamos encontrar um ombro de um gigante no qual podemos nos apoiar e assim ver a magnitude de toda a Terra, e assim entender o que seja realmente Deus, ou o que quer que possa representar Deus. Ninguém jamais viu a Deus, como diz a palavra. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi exatamente quem o revelou. Isso está lá em João 1,18. Ou seja, ninguém viu Deus. Apenas Cristo foi quem nos revelou, mostrou a nós o que seria mais ou menos pela nossa pequenez de podermos entender aquilo que pode vir a ser a magnitude de Deus. Ou, como diz lá em 1 João 4, de 12 a 15, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos a nós mesmos e uns aos outros, Deus permanecerá em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, dessa forma é que nós chegamos, então, à crucificação. Ou seja, quando Jesus diz, este é o meu corpo que é dado por vós.
a fim de vos libertar, a fim de arrancar das garras do inferno e da morte as chaves, para que vocês possam ser livres, para que nós possamos nos libertar, para que nós possamos estar, enfim, livres. E é dessa forma que, tomando o pão, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei este corpo que é dado por vós, fazei isto sempre em memória de mim. E da mesma forma, tomando o cálice, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que é dado por vós, fazei isto sempre em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tendo isso feito, conhecendo-se um pouquinho mais, possa participar desta ceia, em nome de Jesus. Tendo participado disso, nós podemos perceber todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, como disse a palavra ali em Colossenses 2:3. Mas que nós devemos nos precaver para que ninguém venha nos enganar com raciocínios, com ideias diferentes, com novidades de vida, a fim de nos enredar para uma ordem que não seja a que foi dada por Deus. Então que ninguém nos venha enredar com filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Estejamos sempre tendo essas palavras em nosso coração, a fim de entendermos um pouco mais do que seja a magnitude do Deus vivo. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, misericordioso, Deus de Israel, abençoa-nos, protege-nos, guarda-nos, liberta-nos e restaura-nos em nome de Jesus.